nossa viagem continua por um dos berços da imigração italiana no Brasil e também capital catarinense do turismo religioso. Nós somos Denise e Brito e agora deixamos para trás a grandiosidade silenciosa do Santuário Santa Paulina que vivenciamos no episódio anterior. Seguimos em frente. O nosso rumo é o coração geográfico de Nova Trento, o centro. É ali que a prefeitura e a igreja matriz se erguem como sentinelas de uma história que não foi feita apenas de orações, mas também de resistência. Se antes falamos da chegada, agora é hora de falar da sobrevivência e de uma identidade que quase foi tirada de quem construiu este lugar. Mas antes disso, fica o convite. Siga com a gente nessa carona, aproveite e venha sentir o sul do Brasil através do nosso olhar. E para você que chega agora, um aviso rápido. Nossos passeios não seguem roteiros rígidos. Somos guiados pela curiosidade e pela vontade de entender o que existe além do óbvio. O que buscamos a cada percurso é uma jornada mais humana, observando a geografia, as histórias, as curiosidades e aquelas surpresas que só o caminho revela. E por falar em curiosidade, Nova Trento também se revela à mesa e nas festas. Todos os anos, no início de agosto, a cidade celebra o Encanto Trentino, uma festa típica que transforma o centro em palco de música, dança e sabores da imigração italiana. É tempo de polenta fumegante, salames coloniais e vinhos que aquecem a alma. Entre barracas e desfiles culturais, a comunidade revive tradições que atravessaram o Atlântico e se reinventaram aqui. Mais recentemente foi criado o Festival Gastronômico Cotura, que trouxe um novo sabor à cidade. Restaurantes locais criam pratos inspirados na culinária trentina, mostrando que a herança italiana continua viva, mas sempre aberta à inovação. A última edição aconteceu em abril de 2025. No fim das contas, Nova Trento não é feita apenas de fé e história. Ela também é celebração, convivência e o prazer simples de reunir pessoas em torno da mesa. E é nesse clima festivo que chegamos ao coração da cidade. Aqui à nossa frente está a Igreja Matriz São Virgílio, um marco espiritual e cotidiano. Se o Santuário Santa Paulina representa a fé que se expandiu para o mundo, a Matriz simboliza a fé das famílias que ergueram essa cidade tijolo por tijolo.
São Virgílio, padroeiro também da cidade de Trento, na Itália, é um elo entre continentes. A nova Praça del Comune conta com placas em comemoração aos 150 anos da imigração, um pergolado, banheiros públicos, coreto, ponto de táxi e o prédio da Prefeitura Municipal, lembrando sempre que Nova Trento conquistou sua autonomia cedo, emancipando-se de Tijucas em 21 de outubro de 1892. Com uma densidade demográfica de 34 habitantes por quilômetro quadrado, hoje a cidade conta com a colaboração de aproximadamente 14 mil neotrentinos e um índice de desenvolvimento considerado médio-alto. E é nesse equilíbrio entre números e pessoas que Nova Trento revela sua essência. Uma cidade pequena em tamanho, mas grande em histórias, onde cada morador contribui para manter viva a herança dos antepassados. Mais do que estatística, Nova Trento é feita de comunidade, de fé e de acolhimento, um lugar onde o passado e o presente se abraçam para construir o futuro. Agora, se o centro é o coração da cidade, o Morro da Cruz é o seu guardião. Lá no topo, além do Santuário de Nossa Senhora do Bom Socorro, o que se tem é um dos visuais mais impactantes do Vale do Tijucas. É um lugar de contemplação que nos lembra o tempo todo da geografia generosa que cerca Nova Trento. Ao percorrermos essas ruas, é preciso lembrar que houve um tempo em que o som que se ouve hoje, o sotaque italiano, o dialeto que ainda ecoa nas esquinas, foi proibido. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil vivia sob o Estado Novo de Getúlio Vargas, um período marcado por forte nacionalismo e centralização do poder. Mesmo antes de entrar oficialmente no conflito, o governo já via com desconfiança tudo que não se encaixava no ideal de uma identidade nacional única. Com o avanço da guerra e, especialmente, após o alinhamento do Brasil aos aliados em 1942, essa vigilância se transformou em repressão aberta. Tudo o que lembrasse Itália, Alemanha ou Japão passou a ser tratado como ameaça. Em Nova Trento, cidade moldada pelas raízes trentinas, esse peso caiu como um golpe. O idioma italiano foi silenciado, as tradições vigiadas. Famílias esconderam livros, músicas e costumes para não serem punidas. Era um tempo de medo, mas também de resistência. Imagine a mordaça imposta. Falar a língua dos pais em público era proibido. Documentos foram destruídos, canções silenciadas e a própria identidade precisou se esconder entre as paredes de casa. Santa Catarina, com forte presença de imigrantes europeus, foi um dos estados mais impactados pela política nacionalista do Estado Novo. A repressão cultural foi intensa, mas comunidades inteiras resistiram em silêncio, garantindo que parte de suas tradições atravessasse o tempo e chegasse até os dias de hoje. Assim, quando o Brasil entrou na guerra, Nova Trento já era independente há décadas, mas não escapou da repressão cultural que marcou toda uma geração. Essa pressão não ficou apenas nas palavras, ela alterou o mapa. Por decreto federal, cidades e localidades com nomes estrangeiros foram rebatizadas. Em Nova Trento, o temor existiu, mas o nome permaneceu. A força da comunidade manteve viva a homenagem à pátria distante.
Agora retomamos a SC 410, seguindo rumo a Brusque, até o portal da cidade. No episódio anterior, a direção foi contrária. Desta vez percorreremos essa estrada por outra perspectiva.
A saga italiana em Nova Trento não é um capítulo encerrado nos livros de história. Ela está viva na manutenção do bilinguismo, na arquitetura das casas e na resiliência de um povo que sobreviveu à distância, à mata virgem e à intolerância política. Esta viagem nos mostrou que uma cidade é feita de nomes, mas sua alma é feita de resistência. Nova Trento guardou sua essência no peito quando não pôde usá-la na língua, e hoje nos entrega essa herança de forma generosa. Enquanto cruzamos pelas suas ruas, percebemos que Nova Trento não apenas resistiu, ela permaneceu. E se gostou dessa carona, te convidamos a permanecer conosco, viajando pelo belo e encantador sul do Brasil através do nosso olhar. Gratidão pela tua companhia, fique bem, fique com Deus e até breve, porque enquanto estivermos na estrada, sempre teremos uma história para contar.